Olá, pessoas queridas! Bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de leitura do livro Segredos da Mente Milionária, comigo, Agatha Harper. Hoje estamos no capítulo, na parte 2. Vamos começar os arquivos de riqueza número 3. Porém, antes disso, vamos fazer a nossa declarações de prosperidade aqui antes da gente começar. Então, vamos lá. Postura de poder, nada de ficar assim, né? E falando junto comigo com convicção. 1. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. Coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. 3. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer ações nessa área... Vem cá, Estela. Sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. 4. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. 5. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. 6. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. 7. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. A minha meta é ficar milionário e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. 8. Eu me comprometo a ser rica. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. E assim nós concluímos as nossas declarações de poder para a prosperidade e vamos dar sequência aqui neste capítulo. Muito baixo. Aí, melhorou aqui. Só mais um pouquinho. Que aí vocês ficam vendo a capa do livro. Então, vamos lá. Os arquivos de riqueza número 3, na página 66. As pessoas ricas assumem um compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas querem ser ricas. A maioria delas vai pensar que você é doido. É claro que sim, dirão. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Por quê? Porque tem no seu subconsciente muitos arquivos de riquezas negativos que lhes dizem que é algo de rico. Olha só que loucura, não é mesmo, pessoas queridas? No seminário, ficar assim para ler melhor. No seminário intensivo da mente milionária, uma das perguntas que faço é: quais são algumas das possíveis desvantagens de ser rico ou de tentar ser rico? Veja o que os participantes costumam responder. E verifique se algumas das respostas têm a ver com o que você pensa a respeito dessa questão. E se eu me der bem e perder tudo? Aí serei realmente um fracassado. Nunca vou saber se as pessoas gostam de mim por mim mesmo ou pelo meu dinheiro. Vou cair na faixa mais alta do imposto de renda e ter que dar metade do meu dinheiro ao governo. Dá muito trabalho. O esforço pode acabar com a minha saúde. Os meus amigos e a minha família vão me criticar dizendo: quem você pensa que é? Todo mundo vai me pedir uma ajudinha. Eu poderia ser roubado. Os meus filhos poderiam ser sequestrados. É uma responsabilidade muito grande. Terei que administrar rios de dinheiro. Precisarei entender tudo de investimentos.
Vou ter de me preocupar com estratégias fiscais e proteção de ativos e contratar contadores e advogados caros. Ai, que coisa chata, e por aí vai. E aí, você se identifica com algumas dessas frases que os alunos deles, os participantes do seminário fazem, ou você não? Você pensa completamente diferente? Como mencionei anteriormente, cada um de nós tem arquivos de riqueza dentro do armário chamado mente. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais, uma das quais é a de que ser rico é maravilhoso. No entanto, no caso de muita gente, nessas pastas estão também informações que dizem que ser rico talvez não seja tão espetacular assim. Ou seja, essas pessoas têm mensagens internas contraditórias a respeito da riqueza. Uma parte desses registros afirma radiante: ter mais dinheiro tornaria minha vida muito mais divertida. Mas outra parte grita: mas vou ter que me matar de trabalhar. Qual é a graça, então? Uma parte diz: vou poder viajar pelo mundo inteiro. E a outra destaca: mas todos vão querer uma ajudinha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas, na realidade, são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. E aqui eu vou abrir parênteses. Tem um autor que eu estudo muito, ele diz que isso são incongruências. A gente pensa que a gente quer uma coisa, por exemplo, a gente pensa que a gente quer dinheiro, que a gente quer prosperidade. Só que da mesma forma que a gente deseja muito ter mais dinheiro, mais sucesso, mais prosperidade, no nosso inconsciente também tem essa outra parte que não deseja tanto assim por conta de várias crenças. E aí cada pessoa tem suas crenças, né, diferentes com relação a isso. Pode ser que você pense que vai dar muito trabalho ter dinheiro, que você vai ter que se matar de trabalhar, que você vai ter que pagar muitos impostos, você vai ser roubado, as pessoas vão ser interesseiras, todo mundo vai querer uma ajudinha, seus filhos, né, a sua família pode ser sequestrada, as pessoas vão ficar com inveja, as pessoas vão te criticar, a sua família vai te ignorar, te menosprezar, porque quem você pensa que é para ter mais do que todos eles? E aí a gente fica nessa eterna luta, né, de incongruência. E um exemplo que ele dá é o seguinte: esse autor, que é o Dr. Lair Ribeiro, ele diz assim que, por exemplo, ele pensa em querer aumentar o faturamento dele. Tá? É uma crença positiva com relação ao dinheiro. Só que aí ele pensa que ele quer passar 5 dias da semana com a família. Isso é uma contradição, porque nos planos dele para aumentar o faturamento, ele vai precisar viajar pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, vai precisar dar palestras, dar aulas, dar cursos, dar seminários. E aí, como é que ele vai viajar, né, para ganhar mais dinheiro, se ele também quer ficar pelo menos 5 dias bem passados com a família? Se ele viajar só em 2 dias, não vai para ele aumentar o faturamento dele. Então, são coisas incongruentes que às vezes a gente tem, né, dentro da nossa mente, que a gente precisa ter consciência, ter esclarecimento do que, na verdade, a gente deseja, do que, na verdade, a gente quer, para a gente poder fazer essa análise bem sincera. Não, realmente eu quero isso, eu quero aquilo. Eu estou feliz com o que eu tenho, eu quero ficar tanto tempo assim com a minha família, eu quero trabalhar mais um pouco, me esforçar mais um pouco e ficar um pouquinho menos com a minha família. E aí tem alternativas, por exemplo, se eu vou passar menos tempo com a minha família, não tem problema nenhum, desde que seja um tempo de qualidade. Até mesmo porque se você vai ficar 5 dias com a sua família, você vai ficar aí, né, enfurnado dentro das redes sociais, dentro do celular, envolvido em assistindo, sei lá, televisão, internet, jogos, jogando, né, assistindo séries, e aí isso não é tempo de qualidade com a família. Então, é melhor você passar um tempo de qualidade, realmente estando lá presente com a sua família e focar nessas outras formas de alavancar os seus ganhos. Essa é uma maneira muito interessante que eu achei da gente entender por que a gente quer uma coisa, só que lá no fundo parece que a gente vai se sabotando, a gente mesmo vai se sabotando, né? A famosa autossabotagem,
porque a gente vê que as coisas estão começando a progredir e aí acontece uma pequena coisinha para tirar a gente dos eixos ou para colocar a gente mais distante de atingir as nossas metas. Só que se você também tem a consciência de que, por exemplo, você não quer tanto dinheiro assim, uma vez eu conheci uma pessoa que ela me perguntou, né, se eu, ela estava contando uma história, né, de um famoso, né, quase que bilionário que ele conhecia, e aí ele virou para mim e falou assim: você tinha vontade de ser, né, tão rica assim, ter tanto dinheiro assim? Eu falei: mas é claro, eu trabalho para isso. Ele virou e falou, né: ah, não, eu não tenho vontade de ter tanto dinheiro assim, porque para eu ter tanto dinheiro assim eu vou ter que trabalhar muito, então eu quero só ter o suficiente para ter uma vida confortável, então eu quero conforto. E aí, né, eu pensei, a pessoa quer ter uma vida confortável, está querendo uma que quer uma vida, né, de luxo, de glória, de ser milionária. São coisas incongruentes. Se eu ficasse, né, com ele para conhecer mais, até ter um relacionamento, eu ia ver que a minha vida ia ficar naquela do conforto, porque sempre o que é menos puxa a energia do que quer mais, para ficar todo mundo no mesmo nível. Então, muitas vezes os relacionamentos das pessoas têm algum tipo de problema, porque ou ela quer só ter o suficiente, né, ter um salário fixo aí, um salário assim bem suficiente mesmo, só para pagar as suas contas e sobrar só um pouquinho no final do mês. E a outra pessoa quer mais, né, quer pelo menos um nível de conforto, ou tá aqui no polo contrário, né? Isso não dá certo, ou uma pessoa quer conforto e a outra quer muito mais, e aí também não dá certo. Então, quando a gente vai para um relacionamento, a gente tem que analisar tudo isso para testar essa compatibilidade. É claro que tem várias outras formas, né, da gente ir testando essa compatibilidade. Por exemplo, tem a compatibilidade sexual, porque, por exemplo, se o parceiro gostar muito de sexo e o outro não gostar, também vai ter essa incompatibilidade. Se o parceiro, por exemplo, tiver uma religião e o outro nem acreditar em nada, também já vai ter essa incompatibilidade. E aí, muitas vezes, as pessoas se agarram umas nas outras, né? Para não ficar sozinhas, porque o que será de mim sozinho? O que será de mim sozinha? Eu preciso de alguém até encontrar coisa melhor. E as pessoas se agarram nisso e perdem outras oportunidades de realmente conhecer pessoas que estejam no mesmo nível e juntas possam, né, alavancar e subir os degraus rumo a esses objetivos em comum. Ok, pessoas queridas? Então, vamos lá, vamos continuar. Podemos considerar a questão da seguinte maneira: universo, outra forma de dizer força superior, que está ligado a um grande departamento de pedidos via correio, está o tempo todo lhe enviando os acontecimentos, pessoas e coisas. Você pede e recebe aquilo que deseja, encaminhando-lhe mensagens cheias de energia baseadas nas suas crenças dominantes. Por isso que a gente tem que ter consciência de quais crenças dominam a gente. São as crenças de conquista ou são as crenças de zona de conforto? Por força da lei da atração, o universo faz o que está ao seu alcance para dizer sim e atende aos seus desejos. Mas se você tem mensagens contraditórias nos seus arquivos de riqueza, ele não compreende o que você quer, porque uma hora você quer ter muito dinheiro, mas aí depois você está com medo de ser roubado, de ser assaltado, de só atrair pessoas interesseiras. E aí o universo ele fica sem saber, né? Ele pensa, uau, mas uma hora essa pessoa quer ser milionária, ela quer ter muito dinheiro, mas outra hora ela acha que isso vai dar muito trabalho, então ela quer só uma vida confortável. Então, o que eu vou mandar para essa pessoa? Porque tá sempre mudando toda hora essa frequência, essa vibração, esses pedidos, né? E aí, muitas vezes, até de forma inconsciente, porque você tá lá, né, pensando aqui na consciência, ai, eu quero ganhar, sei lá, 10 mil por mês, 20 mil por mês. Aí você pensa, né? Nossa, mas eu vou ter que trabalhar até mais tarde, eu vou ter que fazer live todo dia, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer hora extra.
eu vou ter que arrumar uma segunda renda, eu vou ter que aprender a fazer investimentos, eu vou ter que aprender, sei lá, ações, eu vou ter que aprender a fazer um monte de coisa. E aí, enquanto você está aqui pensando essas coisas, nem que seja assim, de um relance, né, rapidinho, você está minando a possibilidade do universo te encaminhar aquilo que realmente você colocou, né, como desejo principal, que é ter mais dinheiro. Então, cuidado com seus pensamentos, os seus sentimentos, porque isso gera ação, né, que é o comportamento e o resultado. Em determinado momento, o universo ouve que você deseja enriquecer e começa a lhe enviar oportunidades para que alcance o seu desejo. Depois, porém, ele escuta dizer: os ricos são gananciosos e começa a ajudá-lo a não ganhar muito dinheiro. Em seguida, você pensa: ser rico tornaria minha vida muito mais interessante, e o universo, perplexo e confuso, recomeça a lhe mandar chances de ganhar mais dinheiro. No dia seguinte, você não está de bom humor e pensa: o dinheiro não é tão importante assim. Frustrado, o universo grita: dá um jeito nessa sua cabeça. Eu lhe darei o que você quiser, mas me diga o que é, me diga o que você quer. Por isso, a gente tem que ter clareza do que a gente quer e parar de ter esses pensamentos contraditórios, saber realmente o que você quer e parar de ter estes pensamentos contraditórios para o universo poder te dar, né, essas possibilidades. Não é que o dinheiro vai cair aí, né, na sua conta miraculosamente. Não, você tem que prestar atenção aos sinais. Pode ser uma pessoa que você conhece, pode ser um novo sócio, pode ser um novo cliente, pode ser, sei lá, um novo produto, uma oportunidade do mercado, pode ser trocar de emprego, trocar de empresa, né? Uma nova carreira, sei lá, uma nova profissão. Pode ser alguma coisa que o universo fica lá, né? Batendo em você, te mostrando aquilo. Só que aí, se você ficar achando que você vai ficar aqui, né, sem fazer nada, só esperando os milhões caírem miraculosamente na sua conta, como assim, né? Como isso vai ser possível? Às vezes pode ser na loteria, mas a criatura nunca tirou a bunda da cadeira e nunca foi lá comprar nem um bilhete, nem que seja lá aqueles bolões, né, já prontos, preparados. A pessoa fica esperando cair, né, esse monte de dinheiro, mas não faz nada, não toma nenhuma ação. E às vezes o universo está lá mandando, né, aquele monte de mensagem, e você está lá, né, tão inerte, tão, sei lá, né, alienado, que nem percebe nenhuma dessas mensagens. Então, prestemos atenção, tenhamos mais consciência, pessoas queridas. Então, continuemos aqui. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Os ricos não têm nenhuma dúvida de que almejam fazer fortuna. São inabaláveis no seu desejo, totalmente comprometidos com a criação da riqueza. Farão tudo o que for legal, moral e ético para concretizar a sua meta. Eles não enviam mensagens contraditórias ao universo. As pessoas de mentalidade pobre, sim. Por falar nisso, se, enquanto você estava lendo o parágrafo anterior, uma voz interna lhe disse algo do gênero: os ricos não estão nem aí para a legalidade, a moralidade e a ética. Você está definitivamente fazendo a coisa certa lendo esse livro. Mais adiante vou mostrar como esse é um modo de pensar nocivo. Foi aquela parte ali, né? Os ricos farão tudo que for legal, moral e ético. Aí, às vezes, a pessoa pensa, né? Os ricos farão tudo que for leal, ético, né, e moral? Não, os ricos querem é roubar, os ricos querem é trapacear. E as pessoas que estão aí, né, ganhando dinheiro, mexendo com coisas ilícitas, com droga, com roupa, com isso, com aquilo. Então, e se você pensou, né, alguma dessas coisinhas nessa sua vozinha interior, é porque tem mensagens contraditórias, mensagens nocivas que precisam ser trabalhadas aí na sua mente, no seu inconsciente, porque isso vai afetar, já está, né, afetando
o seu modelo de riqueza, o seu modelo de prosperidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente pensa. Princípio de riqueza. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber o que quer. Como tem lá, né, no filme e no livro Alice, o País das Maravilhas. Ela tá lá, né, tem a bifurcação, ela não sabe para onde ela deve ir. E aí ela pergunta para o gato, né, qual caminho ela deve seguir? Aí ele fala, né, alguma coisa assim, resumidamente, né, se você não sabe para onde, pergunta, né, você quer ir para onde? Ela não sei. E ele, se você não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Então, se você não sabe o que você quer, qualquer coisa que te acontece é fantástico, é maravilhoso, porque você não sabe o que você quer. E principalmente quando a gente fica, né, nesses altos e baixos, né, por hora, por exemplo, uma hora tem muito dinheiro, aí depois gasta tudo e não tem nada. Uma hora tem muito dinheiro, depois gasta tudo e não tem nada. Aí de novo tem muito dinheiro, mas aí depois vai lá, gasta tudo e no próximo mês não tem mais nada. Se a gente fica muito nessa desses altos e baixos, significa que a gente tem essas mensagens contraditórias dentro da nossa mente, porque uma hora, quando a gente está com essa mentalidade de eu quero ter dinheiro, as coisas começam a dar resultado, né? A gente começa a ter sucesso, ser bem-sucedida, ter mais prosperidade. Mas aí depois, a outra hora, né? Ai, nossa, vai dar muito trabalho, o dinheiro não é tão importante assim, que não sei o quê, e a gente vai perdendo todo o dinheiro e fica sempre, né, naquela gangorra, altos e baixos, altos e baixos. E às vezes esses pensamentos ele tem a ver com sentimentos, por exemplo, sentimento de culpa por estar tendo mais prosperidade, sentimento de não merecimento, né, que entra essa desvalorização pessoal, porque se eu não me acho digna, se eu não me acho merecedora, para que eu vou ter tanto dinheiro assim? Porque se eu não sou digna, se eu não sou merecedora, se eu não sou competente o bastante, se eu não sou boa o suficiente, eu não mereço ter dinheiro, então eu posso ficar na pobreza. Então, quando a gente tem esses sentimentos, né, de não merecimento, de não ser digno, de não ser bom bastante, de não ser competente, de não ser suficiente, a gente tem que prestar atenção para a gente não ficar sabotando a nossa prosperidade, assim também como o sentimento de culpa. Se eu tenho culpa por alguma coisa, né, de estar relacionada, né, aos ganhos financeiros, se eu sinto culpa de, por exemplo, estar ganhando mais do que a minha família, estar ganhando mais ali do que o morador de rua que não tem nada para comer, se eu fico nutrindo esses sentimentos de culpa, também eu vou minando e sabotando a minha prosperidade. A gente tem que lembrar sempre do que o Jung diz, que tudo são escolhas. Todo mundo tem infinitas possibilidades, né? E a gente escolhe o que a gente quer para nossa vida. Então, por exemplo, se uma pessoa que está lá na rua, ela está escolhendo aquilo para a vida dela. Tanto é que a gente vê na história de vários milionários que abandonaram a fortuna e foram morar na rua, porque tudo são escolhas. E agora, se eu estou tendo sucesso, prosperidade, é porque eu escolhi sucesso, prosperidade para minha vida, assim como você. Então, a gente não precisa sentir culpa por a gente ter e os outros não terem. Entende? Então, a gente tem que analisar quais sentimentos a gente tem. É sentimento de culpa por estar prosperando. Às vezes, na família, né, tem a família inteira mal financeiramente, a pessoa começa a prosperar e aí ela fica, né, na culpa. Nossa, mas eu posso ter e, por exemplo, meus pais não têm, meus irmãos não têm, meus filhos não têm. Então, a pessoa vai se sabotar por conta dessa culpa. Ou no merecimento, na dignidade, na suficiência, né? Então, a gente tem que analisar o que a gente tem de sentimentos e trabalhando isso em processos terapêuticos, ok, pessoas queridas? Fica aí a dica da Agatha para vocês. Continuemos aqui, então. As pessoas de mentalidade pobre apontam uma série de motivos para explicar por que enriquecer e ser rico pode ser um problema. Consequentemente, elas nunca terão 100%, nunca estão 100% certas de que querem fazer fortuna. As mensagens que enviam ao universo são contraditórias, assim como aquelas que transmitem aos outros.
E por que toda essa confusão? Porque as mensagens que elas mandam para si mesmas também são incoerentes. Você já conheceu alguém? Você já conheceu alguém assim? A pessoa te fala que é uma coisa. E aí você vai lá, mostra as opções para ela, né? E ela, não, mas eu acho que eu não quero bem isso. Eu mesmo estou conhecendo uma pessoa atualmente que ela é desse jeito, né? Ela queria fazer um curso em uma profissão, aí ela conseguiu. Aí chega lá, né, na hora de exercer a profissão, não, mas não é bem isso. Eu acho que eu quero voltar para minha profissão antiga. Aí a gente pega e senta e fala, né? Nossa, que legal, na sua profissão antiga você vai ganhar tanto assim e tal, você tem a possibilidade de fazer isso, fazer aquilo, crescer. Ela, ah, não, mas meu sonho era fazer aquilo. E fica sempre nessa, né? A pessoa, ela mesma não sabe o que ela quer. Às vezes a gente conhece isso assim, bem, bem pertinho, né? Pode ser uma mãe, pode ser um pai que vive nessa, né? Fala que quer uma coisa, aí a gente vai lá providencia, não, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Aí a gente vai lá e arruma, não, mas eu não quero isso, eu queria aquilo lá mesmo. E fica sempre nessa, pessoa não sabe o que ela quer. E aí, não saber o que ela quer vai gerar essa incongruência, né? Esses sentimentos contraditórios e essas mensagens contraditórias, tanto para ela, porque ela não sabe de verdade o que ela quer, quanto para o universo também. Eu mesma, eu sofria com essas questões de indecisão. Às vezes tinha duas coisas muito legais para fazer e eu ficava tão indecisa, mas tão indecisa, que essa indecisão me paralisava. Eu sentava, né, e ficava, gente, mas o que que eu vou fazer? Nossa, se eu fizer isso, vai acontecer isso. Só que se eu fizer isso e aquilo, vai também acontecer isso e aquilo, né? E assim, tinha dois caminhos para seguir. Aí eu parava e ficava pensando, céus, universo, o que que eu faço? E assim, como eu sou assim bem, bem alternativa, né? Às vezes eu fazia vários recursos para me ajudar a decidir, né? Tirava, por exemplo, papelzinho, pegava o pêndulo, fazia isso, fazia aquilo. Até que eu li uma frase também do Jung falando justamente isso. É, quando a gente se paralisa diante de uma indecisão, não vai adiantar em nada, porque a gente vai ficar imóvel e essa imobilidade gera um monte de coisas, inclusive doenças físicas. É melhor a gente levantar, né, escolher um caminho para a gente fazer, mesmo que depois lá na frente a gente veja que não era aquilo, pelo menos a gente andou, a gente se movimentou, a gente teve novas experiências, novos aprendizados, e com isso a gente pode ir para o outro caminho já com essa experiência e fazer as coisas funcionarem. Porque se eu ficar lá parado imóvel, nossa, me ajuda, perguntando para as pessoas, né, o que eu faço? O que eu faço? Tem que fazer isso, aquilo, o que eu faço? As pessoas, elas não sabem o que é melhor para você, elas sabem o que é melhor para elas. Quem sabe o que é melhor para você é única e exclusivamente você. Então, se você sofre aí, né, com esse problema de indecisão, assim como eu sofria, levanta, escolhe um caminho e faz. E é desse jeito que eu estou fazendo. Quando eu vejo, né, que tá vindo uma indecisão aí pela frente, eu já vou para um caminho e já vou observando, analisando, vendo se era aquilo mesmo, se dá certo, se tudo que eu preciso, mesmo que esteja dando errado, né? Se as coisas que eu preciso aprender, eu estou aprendendo, né? Essas lições para depois não repetir esses mesmos erros no outro caminho. Então, fica aí outra dica valiosa da Agatha Harper, pessoas queridas. Então, continuemos, senão a gente não termina, né? A pessoa que fala demais já tem quase que meia hora que estamos aqui. Já falei sobre o poder da intenção. Sei que é difícil acreditar, mas você sempre consegue o que quer. Aquilo que você deseja no seu subconsciente e não o que você diz querer. Talvez você negue isso enfaticamente. Está louco? Por que motivo eu ia querer continuar me matando de trabalhar? Respondo-lhe exatamente com a mesma pergunta. Não sei. Por que razão você haveria de querer continuar se matando de trabalhar? Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro,
No seu subconsciente, você não a almeja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para consegui-la. Vou explorar um pouco mais essa questão. O querer tem 3 níveis. O primeiro é: eu quero ser rico. Vou ler rapidinho aqui os 3 que já estão aqui sublinhados para vocês, depois eu volto neles. O segundo, eu escolho ser rico. E o terceiro, eu me comprometo a ser rico. Então, vamos lá no primeiro. Eu quero ser rico. Esta é outra forma de dizer: pegarei tudo que cair no meu colo. Mas querer somente não basta. Você nunca notou que querer nem sempre conduz a ter? Observe também que querer e não ter cria mais querer. Quando você quer, mas não tem, você continua querendo. Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo, um círculo vicioso que não chega a lugar nenhum. Eu quero, mas não sou, porque só quero. Foi a frase que eu anotei aqui. O segundo nível do querer é: eu escolho ser rico. Isso implica a decisão de ficar rico. A escolha tem uma energia muito forte e anda de mãos dadas com a responsabilidade que a pessoa tem de criar sua própria realidade. A palavra decisão vem do latim decidere, que equivale a eliminar todas as outras alternativas. Escolher é muito bom, mas ainda não é o melhor. 3. O terceiro nível do querer é: eu me comprometo a ser rico. O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições, o que exige que não se refrear e dar 100% de tudo que você tem para obter riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. É o caminho do guerreiro. Nenhuma desculpa, nenhum se, nenhum mais, nenhum talvez. E o fracasso não é uma opção. O caminho do guerreiro é simples: serei rico ou morrerei tentando. Eu me comprometo a ser rico. Experimente dizer isso a si mesmo. É uma das frases, né, que está lá. Cadê? A número 8, né? Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária, tá vendo? Que é diferente de eu quero ser rico. Eu quero ser rico, tá legal. Agora eu me comprometo a ser rico. Eu decido ser rico. Tá vendo? São coisas diferentes. Lembrando que o terceiro, né, é o melhor. Eu me comprometo a ser rico. As pessoas, na sua maioria, jamais se comprometeriam a ser ricas. Se alguém lhe perguntasse: você apostaria sua vida que farão fortuna nos próximos 10 anos? Quase todas elas diriam: nem pensar. Essa é a diferença entre quem tem muito dinheiro e os indivíduos de mentalidade pobre. É porque não se compromete. Estela, vem cá. Não se comprometem de verdade a se tornarem ricos e estes últimos não são e provavelmente jamais o serão. Alguém entre eles poderia dizer: Harvey, não sei o que você está falando, eu trabalho duro o ano inteiro, faço o possível. Menina, acentuei de novo. Faço o possível de todas as formas. É claro que estou comprometido com o objetivo de enriquecer. E eu responderia que tentar não é o suficiente. A definição de comprometer-se é dedicar-se incondicionalmente. A palavra-chave é incondicionalmente. Ela mostra que você está dando tudo, e quero dizer tudo mesmo, o que tem para conseguir ser rico. Muitas das pessoas financeiramente empacadas que conheço têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer, ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar.
Embora se digam prontas para fazer tudo que for necessário, eu sempre descubro, quando questiono profundamente, que elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizar para terem sucesso. Detesto ter que lhe dizer isso, mas ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que é, ou a pessoa sabe muito mais do que eu, ou ela não é tão sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, a atitude de não desistir jamais e, é claro, programação mental de pessoa rica. E é o que estamos fazendo aqui com a leitura do livro, não é mesmo, pessoas queridas? Você precisa também acreditar piamente que pode conquistar a riqueza e que de fato a merece. Tá vendo? Palavra-chave: merecimento. Repito, o significado de tudo isso é que se você não estiver verdadeiramente, plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Princípio de riqueza: se você não está verdadeiramente, plenamente determinado a fazer fortuna, o mais provável é que não a obtenha mesmo. Você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Concordam em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte de seus fins de semana? As pessoas ricas, sim. Admite sacrificar o seu tempo com a família e os amigos e se privar das suas diversões, dos seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia e todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. Elas estão preparadas para agir assim e dispostas a fazer tudo isso durante um tempo que pode ser curto ou bastante longo. E você está pronto para essa realidade? Com sorte, não terá que trabalhar muito tempo, nem muito, nem sacrificar nada. Desejar é de graça, porém eu não contaria com isso. No entanto, é interessante notar que, uma vez que você se comprometa, o universo se apressará em ajudá-lo. Um dos meus textos favoritos, escritos pelo explorador W.H. Murray, numa das suas primeiras expedições ao Himalaia, diz o seguinte. Só deixa eu marcar aqui essa frase, que essa frase não estava marcada e eu achei ela legal. Uma vez que você se comprometa, o universo se apressará em ajudar. A frase, né, do expedidor lá, explorador. Até que se esteja comprometido, sobrevém a hesitação, a possibilidade de recuar, uma ineficiência permanente. Todo ato de iniciativa e criação responde a uma única verdade elementar, e desconhecê-la mata incontáveis ideias e esplêndidos planos. A partir do momento em que o indivíduo se compromete definitivamente, a providência se move junto com ele. Toda uma cadeia de eventos emana a decisão do indivíduo, levando a seu favor todos os tipos de imprevistos, encontros e assistência material que ninguém jamais sonharia que pudesse acontecer dessa maneira. Uau, que frase, hein? Em outras palavras, o universo ajudará, guiará, apoiará e fará até milagres a seu favor. Mas primeiro você tem que comprometer-se. Então, aí, né, a declaração. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rico. Eu tenho uma mente milionária. E aí, você está comprometido? Ou está lá, né, só desejando? Vamos sair aí do desejar para o se comprometer. E aqui os exercícios que o autor sugere, né, ao final do capítulo.
Ações da mente milionária. 1. Escreva um pequeno parágrafo sobre o motivo exato pelo qual enriquecer é importante para você. Seja específico. 2. Procure um amigo ou parente que esteja disposto a ajudá-lo. Diga a ele que você quer conquistar o máximo de sucesso inovando o poder do compromisso. Invocando o poder do compromisso. Olhe nos olhos dessa pessoa e repita as seguintes palavras. Eu, seu nome, por meio desta declaração, me comprometo a ser milionário ou ainda, ou mais, ainda em data. Peça ao seu parceiro que diga, eu acredito em você. Depois diga, muito obrigada. Observação, né? Observe como você se sentia antes e como se sente depois de firmar o seu compromisso. Se a sensação é de liberdade, você está no caminho certo. Caso tenha sentido uma pontada de medo, continua no caminho certo. Mas se não significou nada, é porque você ainda está no padrão. Não estou disposto a fazer tudo que for necessário, ou no padrão, não preciso de nenhuma dessas bobagens. Seja como for, não esqueça de que o seu padrão o levou exatamente ao ponto onde você está nesse momento. Uau! Finalizamos página 72. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, vamos ler aqui as declarações. Cadê o marca? Página aqui. Cheio. Vamos lá, com essa energia de comprometimento, né? Não só de desejar, de comprometimento, vamos ler as 8 declarações de poder. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Eu tenho uma mente milionária. As coisas que eu ouvia sobre dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuem para a minha felicidade, sucesso e prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. O exemplo que tive a respeito de dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu quem escolho. Eu tenho uma mente milionária. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho uma mente milionária. Observo os meus pensamentos e só alimento os que me fazem bem. Eu tenho uma mente milionária. Eu crio a minha própria vida. Eu mesmo crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu tenho uma mente milionária. A minha meta é ficar milionária e ainda mais. Eu tenho uma mente milionária. Eu me comprometo a ser rico. Eu me comprometo a ser rica. Eu tenho uma mente milionária. Uau, que declarações, tá vendo, pessoas queridas? Então, é isso. Finalizamos a leitura de hoje. Encontro vocês na próxima aula para a gente continuar aqui a leitura e os exercícios. Espero que vocês façam os exercícios propostos pelo autor. Afinal, ele é milionário, né? E aí eu pergunto para vocês, a gente vai ficar seguindo exemplos, conselhos, palpites de pessoas que não têm dinheiro, ou a gente vai abaixar, né, um pouquinho aí a cabeça e dar ouvidos para as pessoas que são milionárias, que são bem-sucedidas, que têm sucesso financeiro e vai seguir o conselho dessas pessoas. Fica a dica para vocês refletirem aí no final, certo? Então, é isso, pessoas queridas. Beijos da Agatha Harper e até mais!